Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Hoje eu tô aqui com ela, que é fundadora da Academia Dominante. Ela revela tudo que os homens não sabem e as mulheres não contam sobre relacionamentos. A missão dela é transformar 10 mil homens até o final de 2023. 6 mil pessoas já passaram pelos acompanhamentos dela. Quem que é? Mariana Wabo. Olá. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada, Pedro, pelo convite. Muito boa noite, pessoal que está aí assistindo. Sejam bem-vindos. E o pessoal que me acompanha e que me conhece já sabe como é que eu sou. Quanto mais vocês interagem, mais eu entrego. Começou a comentar pouco, interagir pouco, eu diminuo também. Então, vocês que sabem. Ó, chama aí no comentário e bora lá. Obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho, seu estúdio é lindo, Pedro. A gente que agradece a sua presença aqui, sabe que veio de longe, né? De onde que tu veio? Eu vim de São Paulo. São Paulo? Uhum. Então, veio de São Paulo aqui para participar desse podcast e para fazer um outro roteiro também, né? De outros podcasts e tal. Vai no Sem Groselha amanhã também, né? Vou lá. Então, a gente se sente sempre lisonjeado quando alguém vem de um pouco mais distante para participar do nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença aqui. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Hoje, você tem uma academia, mas não é uma academia de musculação. Não, é musculação. Academia Dominante. Ela é uma plataforma, estilo Netflix mesmo, sabe? Uhum. Onde o cara pode entrar lá no momento que mais fizer sentido pra ele e assistir a aula que ele estiver precisando, enfim, que fizer sentido pra ele naquele momento da vida dele. Então, ela é uma plataforma estilo Netflix onde eu coloco aulas semanais com tudo que um homem precisa para deixar uma mulher completamente obcecada por ele. Desde saber interpretar e ler os sinais que a mulher dá, como se relacionar, como a parte da sedução ali, o primeiro contato, a abordagem, como manter um relacionamento. Tem lá também sobre reconquista. Enfim, tudo que um homem precisa para se relacionar com uma mulher. Claro, então aqui a parte das mulheres, né? Uma mulher falando para os homens e não só um homem falando aquilo que funcionou para ele. Academia Dominante. O que é esse dominante? De onde tu tirou esse nome? Massa. Dominantes são os homens, é como eu intitulo os rapazes que se aproximam de mim, começam a consumir o meu conteúdo, né? A minha proposta que eu defendo é se torne um homem dominante. Que um homem dominante é esse cara que realmente faz uma mulher ficar apaixonada, viciada atrás dele. E o que é esse homem dominante? Tem muita gente que distorce, né? Não sabe muito bem. Levam para um lado meio autoritário, meio abusivo, né? Do que seria dominante. Mas dominante não tem nada a ver com essa coisa ruim que as pessoas interpretam na grande maioria, sabe, Pedro? O dominante, ele é aquele cara que ele é mais confiante, que ele sabe se posicionar, que ele sabe o que ele quer, que ele sabe o que ele merece. É um cara que às vezes chegou numa fase da vida que ele até foi meio passivão, tolerou coisas que no fundo ele não queria, que já esteve em relacionamentos abusivos, tóxicos, enfim, aceitou muito pouco das mulheres que ele se relacionou. Mas quando ele se torna um homem dominante, ele para de ficar correndo atrás de mulher, se humilhando e aceitando coisas que, no fundo, ele sabe que ele não deveria aceitar. Por quê? Porque agora quem escolhe é ele. Então, eu ensino os rapazes que quando você se torna um homem dominante, e ser um homem dominante é a chave para uma mulher ficar realmente viciada atrás de você, quando você se torna esse homem, você adquire o poder de escolha. O poder e a liberdade de escolher, e não só ser aceito por qualquer mulher que, no fundo, nem é, às vezes, aquela que ele realmente quer. Então, essa é a minha proposta com os rapazes. Esses teus ensinamentos, teu curso, o teu programa, né? Ele visa ajudar homens a ativar o desejo primitivo nas mulheres, né? Como esse conceito ele se alinha com as visões modernas sobre igualdade e respeito nos relacionamentos. Porque primitivo já ele leva para uma coisa mais pré-histórica, né? Ativar o desejo primitivo, mas essa modernidade de hoje está querendo justamente se afastar o primitivo. É verdade. Então como esse conceito se alinha hoje com essas visões modernas sobre igualdade e respeito nos relacionamentos? Eu vejo que assim, não importa o que as coisas estejam acontecendo no mundo, no fundo, nós continuamos sendo seres humanos. Nós continuamos tendo uma biologia funcionando, a nossa psique. É claro que a gente vai ajustando algumas coisas. Mas o que é, então, ativar o instinto primitivo de uma mulher
para que ela fique realmente viciada em você. Que eu costumo dizer que, assim, a paixão, a atração, ela acontece numa área do cérebro que é a mesma área do cérebro onde são processados os vícios. É uma zona de busca de prazer e recompensa. Então, quando você entende isso, você consegue ativar isso numa pessoa. Você mesmo que está aí ouvindo, certamente você já se pegou numa situação onde você gostava muito de uma pessoa e, puta, você estava lá apaixonadão e tal, e mesmo a mulher vacilando contigo, você ainda gostava dela e queria ficar com ela, mesmo a razão falando o contrário. Por quê? Porque não é mais a razão. Porque quando você ativa essa área do cérebro onde é processada a paixão, o córtex pré-frontal, que é a parte mais racional, ele fica ali desativado, vamos dizer assim. Ele não é quem está tomando a frente das suas decisões, dos seus comportamentos. Então, quando traz isso para a mulher, é a mesma coisa. A mulher ela não vai ficar com você porque ela está raciocinando. Ah, essa pessoa tem essa característica, faz isso e aquilo outro. Ela não vai raciocinar, ela só vai sentir. Como? Quando você desperta esses desejos ocultos que a mulher ela não sabe falar que ela quer, mas que quando ela sente ao seu lado, ela associa a você e quer ficar contigo. E é por isso que você já viu, por exemplo, outros caras piores, que você julgava piores do que você, ficando com uma mulher incrível que você não fica. Ou até aquela prima que tá com um cara que, sei lá, o cara vacilou com ela, todo mundo tá avisando pra ela não ficar com esse cara, mas ainda assim, mesmo o cara tendo vacilado com ela, ela continua lá atrás do cara. É a mesma coisa. Então, o que isso tem a ver com a modernidade? Porque elas sentem da mesma forma. São mulheres. Só que aí que entra o pulo do gato. De acordo com o momento de vida que ela está vivendo, você vai saber extrair dela qual é a maior necessidade que vai ativar esse instinto primitivo da mulher. Por que você vê o cara quando vai lá no cassino, por exemplo, ele sabe que aqui é um gancho que eu ensino para os rapazes, uma técnica para você ativar o instinto primitivo na mulher e ela ficar correndo atrás de você. É igual lá no cassino. O cara, ele vai no cassino, ele sabe que ele pode perder o dinheiro dele, mas ele tem a esperança de ganhar. E às vezes pode ser o último dinheiro do cara. Eu sei que é meio ruim de falar, mas ainda assim ele vai lá e joga. Então ele tem a incerteza e a esperança. Ele não tem certeza que ele vai ganhar, mas pela esperança de ganhar, ele joga. Então você ativa isso na mulher. A incerteza e a esperança. A esperança é da mulher, ela sentir que você quer, porém com as suas ressalvas, porém com as suas condições. Então eu ensino o cara como que ele vai colocando, eu quero, mas não de qualquer jeito, entende? Essa é uma forma de ativar o instinto primitivo na mulher, por exemplo. A gente pode trazer algum outro exemplo, por exemplo, mais para sedução mesmo. Um dos desejos ocultos da mulher é a liberdade. Ela não sentir que ela está sendo obrigada a fazer uma determinada coisa. Então, para você suprir esse desejo oculto da liberdade, você precisa deixar ela sentir que ela está tendo as escolhas dela, a liberdade de fazer as coisas do jeito dela. Então, um clássico exemplo que o cara fere a liberdade. Ele saiu com a mulher ali no primeiro encontro, eles beijaram, deu uns amassos, um abracinho, não sei o quê. O cara, ele só avança, meu. Ele só avança. O braço tava no ombro, desce pra cintura, da cintura vai pra coxa. Quando vê, tá na bunda, a mulher tira a mão dele, ele bota a mão pro peito, a mulher tira também. Ou seja, ela tá colocando um limitador nele o tempo todo. Tá ferindo a segurança física e a liberdade também. Esses dois desejos estão presentes na mulher. Então, você vai dar isso pra ela. Como que você pode dar isso pra ela? Ao invés da mulher ela ficar parando você vai dar uns beijos, dar um amasso. Quando você vê que o negócio deu uma apertada maior, um suspiro diferente, você vai parar ela. E não ela te parar. Você pega ela pelo ombro e fala assim, ai, olha o que você tá fazendo comigo. Para lá. A gente tá ficando doido. Vamos dar um pause aqui. Não pode continuar nesse ritmo, não. Calma, ó. Respira fundo. Mostra que o negócio tá pesado pro teu lado. Porque nessa ela vai se sentir livre. Não é? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele tá gerando um gatilho de escassez. Eu estou tirando de você. Outro exemplo prático disso. Nessa mesma linha de você vai, prensa, mulher, prensa, é sempre você que é dispensado. Igual na pegação ali, né? No vamos ver. Mas também, por exemplo, o cara ele fica lá conversando com a mulher, o assunto tá gostoso, tarde, à noite, né? Tá aquele assunto fluindo na beça, estão falando sobre tudo, parece que o assunto é infinito,
E você tá super empolgado porque o assunto fluiu entre vocês, né? É óbvio, ele não quer sair dali. Aí ele vai e fica conversando com a mulher ali tarde da noite até ela expulsar ele. Até ela virar e falar assim, olha, nossa, eu preciso dormir, não aguento mais, tá muito tarde, eu tenho que acordar cedo amanhã. Aí a mulher encerra a conversa com ele. Então eu ensino a ele o seguinte, valorize o seu tempo, valorize sua noite de sono, valorize a sua rotina. Então sempre que você estiver ali nessas conversas empolgantes com a mulher, não deixa ela te cortar, não. Para você antes dela. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu digo que as mulheres gostam, mas não te falam. Os homens não sabem. Que é o quê? É o cara que ele sabe colocar limite nela. E, inclusive, isso traz uma sensação de segurança emocional. Por quê? Esse cara me coloca na linha, lembra? Eu comentei contigo. Que é o quê? Nossa, eu tô aqui conversando até altas horas da noite. Ele vira e fala, não, olha, tá sendo ótimo conversar contigo. Mas agora eu realmente preciso ir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. É só isso. Com a maior cordialidade do mundo, educação elegante. Então, isso é uma das coisas que a mulher, ela no fundo quer, mas ela não fala que ela quer. Que é um cara que coloca limites nela. E mulheres mais conscientes, elas expressam isso. No fundo, elas falam isso. Inclusive, tem uma seguidora minha, que eu acho incrível, a Aline. Ela sempre, meus posts, ela sempre vem com um comentário feminino e ela fala, cara, uma das coisas que eu mais admirei no meu marido e que me fizeram sair lá, de ficar com ele a chegar a casar, eram os limites que ele colocava. Ela sempre faz esse tipo de comentário. Então, o cara... Por que eu tô falando isso? Porque eu entendo que o cara que tem medo de perder, ele acha que se ele falar esse tipo de coisa, por exemplo, cortar ela e tal, ela vai se desagradar e vai acabar se afastando, ele vai perder a mulher que no fundo ele queria. Só que você só pensa isso porque você não sabe o que a mulher realmente quer. Que na realidade a mulher gosta do homem que coloca limites. Ela não gosta do cara que é arrogante e autoritário. Mas se você souber fazer isso com educação e elegância, nossa, fica ótimo. Vai atrair a mulher ainda mais. Então eu vou desvendando também certos mitos, sabe? Que ajudam um cara a sair do medo de perder, do medo de ser rejeitado. Que atrapalha mesmo, você falou muito bem.